Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E hoje é o último domingo do mês de outubro, que para nós na igreja é um mês missionário, em que recordamos a essência da igreja, que é ser missionária. Que igreja que vai ao encontro das pessoas, levando a esperança e a alegria do Evangelho. Todo batizado é missionário na sua comunidade, na sua família. Missionário é aquele que, encantado pelo Evangelho, transmite à comunidade e à sociedade essa esperança fundamentada em Jesus Cristo. A leitura que nós ouvimos do livro do profeta Jeremias, ela está inserida no contexto do pós-exílio, período de destruição do povo de Israel. E esse povo volta do cativeiro, volta para casa, e o Senhor faz-lhe uma promessa: acolher a todos, os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e parturientes, toda a multidão que retorna. O Senhor Deus garante-lhe esta acolhida, esse amor misericordioso. E no Evangelho, nós assistimos o cumprimento desta promessa. Encontramos no Evangelho com um cego mendigo, sentado à beira do caminho. E por esse caminho passava justamente Jesus Cristo. E quando Bartimeu ouviu dizer que Jesus passava por ali, ele começou a pedir socorro. Talvez é um grito de desespero, mas aqui no contexto do Evangelho, um grito de esperança. E o Evangelho tem toda uma pedagogia e algumas curiosidades, porque diz o texto que ele era cego, mas ouvindo dizer que Jesus passava por ali, ele começou a gritar, começou a rezar, começou a suplicar. Mas o grupo que estava com Jesus o repreendeu. Queria que ele se calasse. Mais do que calar a voz do mendigo, é como se aquele grupo se contentasse com o estado do mendigo. É como se eles dissessem: continue aí mendigando, continue aí na miséria, continue aí no sofrimento, porque nós vamos seguir o Cristo. Mas esse grupo que estava concordando com a mendicância daquele homem, talvez fosse um grupo mais cego do que o próprio cego. Porque não enxergaram naquele homem uma fé corajosa, uma fé audaciosa. Então diz o Evangelho que ele era o cego, mas talvez a multidão estava mais cega que ele. E ele não se conteve, continuou gritando, continuou pedindo a atenção de Jesus. Meus irmãos, nós assistimos nesta cena um homem mendigando sentado à beira do caminho, mas com uma vontade de viver uma experiência nova, com uma vontade de fazer um encontro com Jesus. Portanto, mudanças ocorrem na nossa vida quando nós queremos. Não é quando as pessoas querem ou pedem. Aqui no Evangelho, o grupo queria que ele continuasse como estava. Mas ele, desejoso desta mudança, encorajado pela fé, põe-se a gritar. Ninguém muda ninguém. A mudança é uma criança que é gestada na nossa alma, no nosso coração.
E por isso esse mendigo continua gritando, até que Jesus para a sua caminhada, para a sua atividade e manda chamá-lo. E aqui não é à toa que Jesus pediu o grupo para chamá-lo. Ele mesmo poderia ter gritado, vem até aqui. Mas o grupo que queria calar o mendigo foi o grupo que foi lá dizer para ele, vamos lá, que Jesus está chamando você. Que vergonha. No primeiro momento quiseram calá-lo. Depois foram porta-voz do Cristo. E ele foi até Jesus. Diz o evangelista que ele deixou o manto, que era o símbolo, a sua identidade de mendigo, de miserável, de sentado, de acomodado, deixou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Será que nós também não precisamos dar pulos para romper com algumas situações de comodidade na nossa vida? Será também que nós não vivemos um pouco esta experiência alienante do mendigo? Está ruim, mas está bom. De vez em quando alguém joga lá umas moedinhas. Facilmente nós corremos esse risco de nos acomodarmos nas periferias da nossa vida, da nossa existência. Sendo que nós temos condições de dar pulos, romper com os mantos que nos aprisionam, que nos colocam numa atitude de sentados, de acomodados. E nós precisamos identificar. A primeira coisa bonita do evangelho do cego é ele aceitar a sua cegueira, aceitar a sua condição. Se ele não enxergasse a sua condição de mendigo e de cego, ele não gritaria socorro. Se ele não aceitasse a sua condição de miserável, de cego, e não deixasse mover as suas entranhas no desejo de mudança, ele continuaria ali. Porque o grupo não favoreceu muito no primeiro momento. O grupo não favoreceu muito. Ele era um homem determinado, de fé, decidido, resiliente, encorajado. E encontrou-se com Jesus, o Pai da misericórdia, atento. Jesus foi muito atento, sensível, por isso disse, chamai-o. E ele foi. E para encerrar esta reflexão, quando os dois se encontram, quando os olhares se cruzam entre Jesus e aquele mendigo, Jesus lhe fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Essa pergunta é também dirigida a mim e a você. Se Jesus perguntasse para você hoje, que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Que queres que eu te faça? Que queres de mim? Que esperas de mim? E ele diz simplesmente, mestre, que eu veja. E aquele que estava sentado à margem do caminho, agora põe-se a caminho com Jesus. De uma postura de acomodação, de alienação, para uma postura de seguimento. Em pé, com dignidade, segue Jesus. Num silêncio desta oração, vamos olhar para a nossa vida. Quais são as nossas cegueiras? Será que nós escutamos o grito dos que sofrem? Estamos escutando ou também somos um pouco surdos? Enxergamos nos que estão ao nosso redor suas dores e nos sensibilizamos? Ou com a nossa atitude, talvez inconscientemente, favorecemos esta condição
Fique onde está. Você não tem jeito, você não vai conseguir. É melhor não tentar. Você é um fracassado. Você é pobre, é miserável, fica assim mesmo, tá bom. São lugares que nós podemos ocupar. Fiquemos então num breve instante de silêncio, nos perguntando, nos autoconhecendo, para seguirmos livremente a nosso Senhor Jesus Cristo.